louvor ao Senhor, somente ao Senhor, somente a Jesus, porque somente Jesus ressuscitou. Se Maria tivesse ressuscitado, eu dobrava meu joelho para ela. Se aquela imagem de escultura pudesse salvar, eu ia dobrar meu joelho para ela aqui agora. Se alguém provasse que Maria foi levada ao céu, foi testemunhado por alguém, levado no céu, eu ia dobrar meu joelho agora diante dela e eu ia adorar a rainha do céu. Mas eu não posso adorar aquele que não pode me salvar, eu não posso adorar aquele que não pode me libertar, aquele que não pode me curar, eu não posso adorar o ídolo de gesso. Eu não posso dobrar meu joelho com a imagem de escultura porque ela não salva. Eu não posso dobrar meu joelho com a estátua porque a estátua não pode salvar ninguém. Mas em Levíticos 26, versículo 1 fala que toda cidade onde se coloca uma imagem de escultura, ela se torna maldita. Aonde se coloca uma imagem de escultura se torna maldita. As pessoas colocam no carro, colocam na casa, colocam nas esquinas da cidade. E as cidades estão malditas, as casas estão malditas, as pessoas estão colocando seus carros em imagens de escultura, se tornando malditos. Não tem como chamar de bênção aquilo que Deus chama de maldição. Deus chama toda e qualquer imagem de escultura de maldição. Não pode ser chamado de bênção aquilo que Deus diz que é maldito. Lá em Levíticos 26 fala que a imagem de escultura é uma maldição. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 22 que benditos, ou seja, bem-aventurados, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Cidade de Trindade, deixa a idolatria, não pereça no caminho de perdição. Jesus pagou alto preço. Não foi para você adorar José. Jesus pagou alto preço. Não foi para você fazer sacrifícios vãos. Mas antes a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem Deus tanto prazer em que se faça sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Deus diz assim antes. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer a palavra de Deus do que cometer o sacrifício. Melhor é você praticar a palavra de Deus, afastar do adultério, praticando a palavra de Deus, se afastar da embriaguez, do que fazer sacrifício. Você quer agradar a Deus? Então não saia de Goiânia para a Trindade. Deixa a bebedice, deixa a mentira, deixa o adultério, deixa a feitiçaria para poder agradar o Senhor Deus. Morto na terra de pessoas que estão na pessoa de Jesus. Essas pessoas elas servem Jesus segundo a palavra. Pratica uma coisa, pratica outra coisa. Pode ser. Fica lá esperando a hora de comparação. Número 4. Olha ele. Quem não pediu, então razão da cabeça de padrão, nosso coração.
Glória a Deus. Só o Senhor Jesus é o Senhor. Só o Senhor Jesus salva. Aleluia. E é o Senhor Deus toda a glória. Não aos ídolos, mas ao Senhor. Não aos homens, nem às imagens de escultura, mas ao Senhor. O livro de Salmos. Vamos ler o Salmo. O Salmo é um livro que é tão admirado, um livro que é tão apreciado, não. Mas as pessoas colocam lá aberto e deixam lá empoeirado em algum lugar. Só que Salmo está escrito, capítulo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém nós responderemos assim, o nosso Deus está nos céus, pois tudo que lhe apraz, mas os ídolos das nações são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e assim como todos os que neles confiam. Confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Não a nós, nem ao ídolo, nem mais de escultura, mas ao Senhor toda a glória. Não há nenhuma imagem de escultura que possa salvar, não há nenhuma imagem de escultura que possa ser bendita ou sagrada, porque Deus abomina os ídolos das nações. A Bíblia fala que se tornam semelhantes às imagens de escultura os que os levam em procissão, os que confiam nelas, os que se dobram diante delas, os que na verdade confiam nas imagens de escultura serão confundidos, diz a palavra do Senhor. Alguém perguntou assim, olha, por que o evangélico condena o católico? Aí a Bíblia, ela nos mostra que não existe divisão, onde um segue Paulo, outro segue Apolo, outro segue Cefo, não existe divisão se estamos em Cristo. A resposta é a seguinte, o evangélico não condena o católico. Ninguém pode condenar o católico senão as suas práticas más que estão contrárias à palavra. Não é o pregador que condena o católico, mas as suas idolatrias, suas práticas que estão indo contrário à palavra de Deus é quem te condena. A Bíblia fala que só Jesus salva. O católico veio tentar provar que Maria também tem poder para salvar. Aí o que condena o católico é as suas práticas que os condenam. A Bíblia fala que não deve fazer mais escultura nem se prostrar diante dela. E Êxodo 20, aí é eu que condeno o católico, ele que está se condenando a si mesmo. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Aí o católico fala que é Maria, Pedro, José, e mais de 100 centenas de santos que intercedem. É eu que condeno ou as suas práticas que condenam? As suas práticas estão levando à condenação, estão levando à idolatria, estão levando a adorar ídolos de pau, ídolos de gesso, ídolos que não podem salvar. Aí quando eu digo que só Jesus que nós devemos dobrar o joelho, as pessoas ficam bravas, ficam enfurecidas. Aí então quer dizer que a Bíblia manda eu dobrar o joelho para Maria também. Então quer dizer que a Bíblia fala que eu devo dobrar o meu joelho para Jesus e para Aparecida também. Que Bíblia é essa? A Bíblia católica não diz isso. Mesmo tendo seus 7 livros a mais, a Bíblia católica não manda dobrar o joelho para Maria. A Bíblia católica não manda eu acender vela para um santo. A Bíblia católica não vai mandar eu pagar promessa para agradecer um santo. A Bíblia fala que nós devemos ser gratos a Deus, obedecendo a Deus, adorando o Pai em espírito e verdade. A Bíblia católica não vai mandar adorar Maria, não vai mandar adorar o José, o Joaquim, o João, o Pedro.
ela manda adorar a Deus. Jesus falou assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Jesus falou: creia em Deus, creia também em mim, mas Jesus não falou creia em Deus, creia na Maria, creia em Joaquim, Pedro, José e João, não. Jesus manda, também não, manda dar dinheiro para pastor não, nem dízimo a Bíblia manda dar, nem oferta a Bíblia manda dar. Quem faz isso é ignorante, quem faz isso é porque não lê a Bíblia. Perguntou agora, a Bíblia manda dar dinheiro para pastor? Não manda não, quem vai é porque é ignorante. A Bíblia manda dar dízimo? Não manda dar nem dízimo. Se você ler a Bíblia, dízimo eram alimentos. Deuteronômio, vamos para a Bíblia, lá em Deuteronômio fala que era para tirar 10% das plantações e das colheitas, não era dinheiro. Ah, mas não existia dinheiro naquela época, naquele tempo o dinheiro não existia, existia sim. Em Deuteronômio fala: venderás todos os seus alimentos, os seus dízimos, e pegarás dinheiro e atarás para que compre alimento para vocês. Está aqui em Deuteronômio 26, Deuteronômio 26, versículo 2. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então atarás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam. Olha o dízimo aqui. O dízimo ele era comida, guardava para o órfão e a viúva, para que eles comessem o dízimo. O dízimo não era dinheiro, o dízimo comia, era alimento. Aí continua dizendo: então perante o Senhor teu Deus tirará da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro. A Bíblia fala assim: então o órfão e a viúva, conforme todos os teus mandamentos me tens ordenado, não transgredis os mandamentos de Deus, não comi do seu luto. Então a Bíblia fala que os dízimos eram colhidos 2 vezes por ano do campo, e era dado para o levita, o órfão e a viúva necessitado. Está aqui a resposta. Deus manda dar dinheiro para pastor? Não manda dar dinheiro para pastor, para padre, pai de santo, não manda. Deus manda dar algum valor para algum homem, para você receber uma bênção? Não manda. Quem faz isso é ignorante, quem faz isso está caminhando para o inferno. Deus manda você dar dinheiro para a estátua? Não manda também você jogar lá a sua oferta diante da estátua, não manda. Mas as pessoas são ignorantes, elas não lêem a Bíblia, não querem saber do que a Bíblia diz, não querem saber do que a palavra diz. As pessoas trocam a palavra de Deus por tradições vãs. As pessoas trocam o ensinamento de Deus por ensinamentos vãs de demônios. Creia na palavra do Senhor para que possa ser salvo, para que possa alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Aí para você botar aqui o nome de Jesus e por essas pessoas. Nessa manhã eu venho em nome de Jesus, só estou falando de Jesus, as pessoas ficam demoniadas. Aí eu te pergunto, que religião que é essa? A religião é uma religião de caridade, uma religião de amor, uma religião de fraternidade, mas só tem ódio no coração, só tem ódio do nome de Jesus, tem ódio da pregação cristocêntrica que só fala de Jesus. Mas a religião é de caridade, religião de amor, religião de fraternidade, religião de comunhão. Só se for comunhão com o diabo, só se for amor ao diabo. Esse amor do diabo, ele é tão terrível que as pessoas estão cheias de ódio no coração e falando de amor de Deus, falando que tem amor de Deus, falando que Jesus está no coração. Cuidado! A Bíblia fala no livro de Tito, no capítulo 1, versículo final: confessam que o conhecem, mas porém o coração está distante de Deus, se apartando da sujeição de Deus. Muitos confessam o nome de Deus, confessam que Jesus é o Senhor, mas negam-no em suas obras, negam em suas ações, negam em suas condutas, negam na sua forma de viver. Muitos falam que Jesus é o Senhor, mas está beijando a estátua, está beijando a imagem da rainha do céu. E aí adianta falar que Jesus é o Senhor e está rejeitando o que a palavra dele fala. Adianta falar que Jesus é o Senhor e ficar acendendo vela para os mortos. Jesus é a luz deste mundo. Quem caminha em luz não precisa andar em trevas, não precisa acender vela, não precisa vir aqui de uma cidade para outra para pagar promessa. Jesus, ele rejeita todo sacrifício de touro. A Bíblia fala que Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que faça sacrifício. Samuel capítulo 15, versículo 22.
Antes, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor que sacrifícios. Obedecer a palavra de Deus é muito melhor do que sacrificar. Se aparta da incredulidade, se aparta da bebedice. É melhor para Deus você deixar embriaguez. É melhor para Deus você deixar homossexualismo. É melhor para Deus você deixar mentira. Deixar a adoração à rainha do céu do que fazer sacrifício. Obediência é melhor do que sacrifício. Misericórdia Jesus quer e não sacrifício. Está faltando misericórdia. Xingando o pregador. Está faltando amor. Falando que contra esta palavra. Mas esse mesmo Deus que me mandou vir aqui nesta manhã, que me mandou vir aqui nesse dia de hoje, um dia Ele vai abrir os seus olhos. Você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui e vai se lembrar dessas palavras. Mas você não vai voltar aqui para adorar em mais escultura mais. Você não vai voltar aqui mais para poder acender uma vela. Você não vai voltar aqui mais para fazer sacrifícios vãos. Você vai voltar aqui para testemunhar o que Jesus fez, pregando a sua palavra e dando testemunho que só Jesus cura, que nem Pedro, nem João cura, nem Maria pode fazer alguma coisa por ninguém, mas só Jesus tem o poder, tanto nos céus como na terra. Porque eu falo que no nome de Jesus se sujeitam os principados e as potestades. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que no nome de Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos. Eu só preguei Jesus aqui, é só isso que a Bíblia fala. Eu só vi ódio sendo semeado daqueles que falam da religião de amor, de caridade, fraternidade, comunhão, só vi ódio. Aí eu te pergunto, que religião é essa? Que religião é essa? Que seu coração está tão sujo assim? Que religião é essa? Uma religião que seu coração continua tão sujo assim. A boca fala do que está cheio o coração. A boca do homem fala do que está cheio o coração, disse Jesus em Mateus capítulo 15. Capítulo 15, Jesus vai falar que a boca diz do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Deus, você fala de Deus. Se o coração está cheio de moralidade, você fala de moralidade. Se o coração está cheio de ódio, as pessoas passam, xingam, as pessoas elas vão honrar a criatura, vão desonrar o Criador. Romanos 1 diz que honrar a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito. Honra o Senhor, dá-lhe glória ao Senhor, porque é chegada a hora. Livro de Apocalipse, é chegada a hora. Temam ao Senhor e dá-lhe glória, porque é chegado o grande momento. Honre somente ao Senhor, não a nós, não aos ídolos, não a imagem de escultura, não a rainha do céu, não a Maria, não a São Pedro, não a São Jorge, mas ao Senhor toda a glória e toda a honra, somente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, somente a Cristo, somente a Cristo, Senhor, a exaltação e a adoração. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor.